E aí, amada Igreja do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Maurício Lucas. Se é a primeira vez que você me assiste, não te esqueças de te inscreveres no canal, de deixares o teu like, de deixares o teu comentário e de ativares o sininho, porque assim você me ajuda bastante. Então hoje trago um assunto, não digo que é polêmico e também não digo que é tão relaxante. Hoje vou falar sobre o que você não deve fazer dentro da igreja. Muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não sabe que são erradas dentro da igreja. Ou melhor, a gente faz inocentemente. Então hoje eu venho falar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais relaxada, da minha opinião com relação ao que você não poderia fazer dentro da igreja, o que eu acho como errado. Então vamos dar início ao nosso vídeo e roda a vinheta. A primeira coisa que trago hoje é: não coma dentro do culto. É mesmo isto, não coma dentro do culto. Como assim não coma dentro do culto? Suponhamos que você está ao lado de um presidente, ou você está na presença de um presidente. Você seria capaz de comer ao lado dele? Você seria de comer enquanto o presidente fala? Duvido muito que você seria capaz disso. Assim também deve ser a nossa reverência com Deus, porque Deus é muito maior do que um presidente. Enquanto um pregador estiver a falar, é Deus falando para o seu povo. Então tenhamos um pouquinho mais de respeito a Deus, ou também aos pregadores, enquanto estão mesmo a trazer ou a ministrar a palavra do Senhor. Não masque pastilha. Parece engraçado, mas muita gente masca pastilha, claro, para relaxar um pouco. De repente não estás a fazer nada, ou de repente está naquele momento da palavra, a pessoa está a mascar pastilha. Há pessoas que têm o hábito de mascar pastilha em todos os momentos. Enquanto estão a trabalhar, masca pastilha. Enquanto estiver a fazer tudo, masca pastilha. Infelizmente, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso enquanto o culto estiver a decorrer, porque é uma falta de respeito para com Deus mesmo. Então, não faça isso. Esta é a minha opinião com relação ao mascar pastilha ou não dentro da igreja. A outra é: não fique com o telemóvel ligado durante o culto. Não fica muito bem, não cai nada bem você ficar com o telemóvel ligado durante o culto. Irmão, não fica. Não fica mesmo nada bem. Porque suponhamos que você recebe uma chamada. Claro, muita gente acaba por receber a chamada e clicar no botão power e bloquear. Já vi pessoas que ao receberem chamadas acabam mesmo por atender no culto. Não que elas atendem assim, uau, a igreja toda a olhar, alô, alô. Não, elas baixam debaixo da cadeira e começam a falar ao telefone. Não, isto não é nada bom. Então reverência a Deus. Então aquele momento deve ser reservado totalmente para Deus. Assim como quando a gente está a orar, a gente deve mesmo reservar aquele momento totalmente para Deus, simplesmente para Deus e mais nada. Enquanto a gente estiver dentro da igreja, a gente é simplesmente mais um membro ou mais um filho dentro da casa do Pai. Então devemos respeito a um pai. É a mesma coisa que um pai militar. Se um pai é militar, os filhos, claro, são mais obedientes devido à força que o pai coloca. E o nosso pai é rei, é o senhor dos exércitos. Então, por que a gente acaba mesmo por atender o telefone enquanto o culto está a decorrer ou enquanto a palavra está a ser ministrada? Não fica mesmo nada bem. E o pior é que já vi mesmo pessoas com uma grande influência dentro da igreja fazerem mesmo isto. Até eu já cometi este erro, sendo sincero convosco. E não me alegro mesmo por causa disso. Longe de mim, dali, que eu também venho falar um pouquinho sobre alguns erros que a gente comete dentro da igreja. Não responda a mensagens. Ou também, se deixar o telemóvel ligado, não responda
mensagens. E também nem entre no Facebook para responder mensagens. Porque o que é que há então para que tu possas sair da presença do Senhor para poderes responder mensagens? O que é que poderia ser tão importante que você vai receber mensagens no Facebook? Eu também já cometi este erro. Entrei no Facebook, marquei algo com alguém, enquanto o culto estava a decorrer, eu também estava à espera dele, no Facebook e respondi as mensagens. Isto é um grande erro. Não cometa este erro, meu amado irmão. Não faça isto. Não se atrase. Isso mesmo, não se atrase para os cultos. Caso você se atrasar, siga a ordem do protocolo. E mesmo que você chegue cedo, siga a ordem do protocolo. Vejo muita gente como se fosse dona da igreja. Isso mesmo, como se fosse dona da igreja. A pessoa chega toda atrasada, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, não gostou. O protocolo diz-lhe: irmão, sente-se nesta fila, por favor. Ele olha, não, aqui não vejo bem. Então ele prefere se sentar lá em frente ou prefere sentar no lugar em que ele acha que é melhor para ele. Não faça isto. O trabalho dos obreiros é mesmo a organização dos cultos. Se ele te mandou sentar ali, ele sabe o porquê que te mandou sentar ali. Então a gente deve mesmo obedecer a ordem do protocolo. Não cometa este erro. Não converse. Não conversar é quase impossível para muita gente. E principalmente para os meus amigos dentro da igreja, sinceramente. Principalmente amigos meus, quando a gente se encontra, aquilo é conversas através de conversas. Parece que nunca conversamos e sempre há um irmão que diz: irmão, está a fazer muito barulho. E muitas das vezes a gente ignora. Então isto não é bom. Não converse. As conversas podem ser feitas após mesmo o culto. Irmão, após o culto pode ser feito. Pode muito bem ser feito. Então não é assunto que nós possamos tratar que seja maior do que a gente estar lá na presença de Deus a desfrutar do movimento do Espírito Santo. Não há nada maior do que isto. Então vamos ter mais atenção com relação mesmo às conversas paralelas. A gente não pode conversar enquanto estivermos dentro da igreja, enquanto estiver a decorrer mesmo os cultos. Não tire fotos de irmãos que estão a orar. Não faça isso, irmão, não faça. Não faça isso. Se a irmã ou o irmão te autorizar em tirar-lhe fotos antes do culto, ali é outra coisa. Agora, a irmã ou o irmão não autorizou, não faça isso. Porque imaginemos, ou suponhamos que o irmão ou a irmã está naquele momento da adoração em que ele se derrama na presença de Deus, em que ele chora, em que ele clama ao Pai e começa a escorrer lágrimas. Irmãos, ele vai depois ver as fotos nas redes sociais ou mesmo na capa de um evento da igreja e ele fica: nossa, como é que estou ali? E chorando, fica um pouquinho constrangido, então não fica mesmo nada bem. Então, se for para fazer isso, peça mesmo autorização antes. E também fica mal, porque muitos irmãos, sabendo que tem fotógrafos dentro da igreja, acabam mesmo por criar mesmo posições bonitas de oração, principalmente as mais famosas. De joelhos dobrados. Então, não faça isso, porque senão acabas mesmo por estragar a naturalidade dos cultos. Não use o púlpito para trazer ou dar indiretas. Não use, irmão, não use. Se você tem algum assunto para tratar com seu irmão, por favor, chegue a ele, fale com ele. Existem irmãos que, quando veem caras novas ou pessoas novas, acabam mesmo por ir atrás delas ou acabam mesmo por paquerá-las. Gostaria mesmo que parássemos de fazer isso, porque é tanta gente dentro da igreja que faz isso, que basta ver algo novo ou alguém novo, toda a gente corre atrás dela, e principalmente para aqueles que são mesmo mulherengos, infelizmente.
vai um alerta para aquelas irmãs, né, ou para aqueles irmãos que estão sempre nos cultos a gritar aleluia, amém, de uma forma exagerada que não é normal. Eles dizem até, fala tudo ao pregador, uma maneira de incentivar o pregador a continuar a falar, né? Não acredito que seja mesmo uma boa coisa a se fazer dentro da igreja, e a Bíblia diz que as coisas devem ser feitas com ordem e decência. Então este foi mais um vídeo com Maurício Lucas. Desde já, se gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se faltou alguma coisa de que você acha que na igreja não devia se fazer mais, se tem feito, deixe mesmo nos comentários, vamos nos divertir um pouquinho. Então, muito obrigado desde já e voltamos num próximo vídeo.